Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário, à nossa sessão de hoje, o Desafio Visão Zero. É um enorme prazer tê-los aqui conosco. Então, o seminário de hoje é sobre visibilidade no tráfego urbano. E é da 3M. Nós queremos agradecer a presença da 3M aqui conosco. Muito obrigado pelo apoio, visibilidade no tráfego, no trânsito, né? E também nós queremos dar as boas-vindas às 24 cidades Visão Zero que estão hoje aqui conosco. Assim como nós tivemos no ano passado, mas temos ainda mais algumas cidades na nossa lista. Também nós queremos agradecer demais os parceiros do Desafio Visão Zero, como a WRI, a FAI Foundation, Fundação Gonzalo Rodrigues, o BID, International Transport Forum, Latin NCAP, Toward Zero Foundation, Vision Zero Academy, UK Aid, GRSF e o Grupo do Banco Mundial. E não podemos esquecer, claro, os nossos patrocinadores do Desafio Visão Zero, 3M, Grupo PTVT e o Grupo Volvo. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra aos palestrantes, aos panelistas de hoje. Bom dia. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Nós queríamos agradecer pela oportunidade de poder compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência com o Desafio Visão Zero. Então, eu só queria agradecer muito o compromisso das cidades que estão aqui conosco hoje. Eu acho que, sabe, todas estão se esforçando ao máximo para implementar essas mudanças, essas melhorias em suas cidades e, no final das contas, salvando vidas. Porque com essa nova realidade, as coisas estão difíceis, né? Então, infelizmente, nós vemos que a sociedade, as economias estão vacinando, etc., mas está avançando de uma forma muito devagar. Então, nós agradecemos muito essa oportunidade de poder compartilhar a perspectiva da 3M e as nossas tecnologias que podem ajudar vocês para tornarem suas cidades mais seguras, mais agradáveis. Então, primeiro eu quero apresentar a vocês os nossos panelistas, quem está aqui conosco. Vou começar com a Malu Mogollon, engenheira de serviços técnicos. Sim, bom dia a todos e a todas. Vocês podem me chamar de Malu. Eu sou engenheira de segurança viária na 3M. Nós temos também a Paula Abreu. Eu sou advogada, moro em São Paulo e sou responsável pelo portfólio de placas veiculares para a América Latina, no 3M. Tá certo, e nós temos também Salvador Morales. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Salvador Morales, engenheiro de serviços técnicos responsável pela região da América Central e Caribe para a divisão de segurança viária na 3M. E Michel Michelin. Olá, bom dia. Eu sou Michel. Eu trabalho no Brasil, na 3M. Eu faço parte dessa equipe maravilhosa. É um enorme prazer estar aqui. Muito obrigado. Tá certo.
eu sou Victor Cabrera, mexicano. Estou com a 3M há muitos e muitos anos, como vocês devem saber, e sou diretor de segurança viária na 3M. Então, o nosso roteiro para hoje é o seguinte, né, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas uma apresentação corporativa para a gente aprender um pouco mais sobre a 3M, a nossa visão é tecnologia que a 3M desenvolve para cada empresa, para cada produto, não só para empresas, mas em nossos lares, para a nossa vida no cotidiano. As nossas fortalezas, somos uma empresa de tecnologia, de manufatura, e temos como prioridades o nosso portfólio de produtos, transformação, inovação e a nossa cultura voltada às pessoas. E os nossos valores, inclusão, diversidade, sustentabilidade, respeito, motivação. Então, nós sempre procuramos melhorar o nosso portfólio de produtos e soluções nos segmentos prioritários que nós temos no transporte, na segurança viária, inovação, constante inovação, inclusão, diversidade, sustentabilidade e algo que eu já percebi na empresa, né, durante muito tempo, que a inovação realmente é algo fundamental, é algo que nós não podemos nunca esquecer. Tecnologia, as melhores soluções, como de fato, no final das contas, melhorar a vida das pessoas. Então, a 3M fundada em 1902, em Minnesota, nos Estados Unidos, e temos uma presença enorme na América Latina. Vamos ao próximo slide. Estamos aqui presentes em 4 grupos de negócio. Nós trabalhamos com segurança e indústria, transporte e eletrônicos, também na área da saúde, e nós temos marcas e produtos amplamente conhecidos né, de consumo, que nós vemos todos os dias em prateleiras de supermercados e outras lojas. E o que realmente nos enche de orgulho é a nossa tecnologia. E o fato de que nós somos uma das empresas mais éticas do mundo. Nós nunca queremos comprometer o nosso comportamento ético. E isso é uma coisa que nos norteia já há muitos anos. Então, vamos ao começo para a gente poder iniciar o nosso webinário. Tá certo? Muito obrigada. E falando sobre segurança viária e infraestrutura e veículos, nós queremos ver como essas novas tecnologias podem nos ajudar nessas iniciativas internacionais para realmente tentar alcançar zero fatalidades no trânsito. Como a década de ação da segurança viária de 2021 a 2020, e que a nossa tecnologia pode ser aplicada na prevenção de sinistros no trânsito, ou acidentes, né? Que possa reduzir também a incidência de lesões graves e o motivo principal que é salvar vidas. Então, prevenção, mas também reduzir os impactos desses sinistros no trânsito. Nós sabemos que as maiores causas de sinistros no trânsito estão associados a fatores humanos.
né? O fator humano, que podemos ver nessa imagem aqui, como excesso de velocidade, distração no trânsito e também a questão da falta de uso de equipamentos de segurança e infraestrutura deficiente, que pode aumentar os sinistros no trânsito. Então, vamos ver como existem y entorno tecnologias para melhorar este quadro e diminuir essas causas principais de sinistros no trânsito. E como atuar no fator humano para diminuir o erro humano, o fator de erro humano com o uso da tecnologia. Nós sabemos que este alto percentual, o fator humano, talvez é uma das maiores responsabilidades dos usuários e também a falta do uso de equipamentos de proteção individual. E existe um outro fator, que é a segurança veicular, né, para que haja itens de segurança. E também nós vamos nos concentrar nesses 30% que estão relacionados à infraestrutura viária. E como melhorar a infraestrutura viária, o desenho viário. Então, Salvador, obrigado, Malu. Como o Malu nos disse, a infraestrutura desempenha um papel importante também, principalmente neste conceito, né? Como fazer com que as nossas vias sejam mais seguras e que sejam desenhadas para seres humanos. Seres humanos estão sempre suscetíveis a cometer erros, né? Então, para isso é muito importante manter esse conceito claro na nossa mente de uma via autoexplicativa. O que é uma via autoexplicativa? É uma via que ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões, elas ajudam a reduzir a quantidade de confusão, a quantidade de informação que o condutor precisa, né? E com isso, o que nós procuramos é reduzir os problemas do fator humano. Então, o que nós procuramos com essas vias autoexplicativas? Durante o dia ou durante a noite, sempre proporcionar a mesma informação. Porque à noite, a gente pode ver neste gráfico, que neste caso, aqui em Guatemala, por exemplo, segundo o governo, muitos sinistros e a maior parte das mortes acontecem em sinistros durante a noite. Isso está relacionado basicamente a este processo cognitivo, ou seja, como o ser humano interpreta o que vê numa via, e para isso, nem sempre o que nós vemos durante o dia é o que nós vemos durante a noite, né? A informação visual é reduzida e apenas 5% do que nós enxergamos durante o dia pode ser captado pelo olho humano durante a noite. E aí onde entram em jogo diferentes tecnologias que nos ajudam a ter este conceito de vias autoexplicativas. Podemos ver nesse slide, por exemplo, como, por exemplo, numa estrada convencional, em boas condições climáticas, uma distância de visualização até 1.000 metros à noite, com baixa visão, pode variar de 35 metros do condutor. Muitas vezes essa distância é insuficiente para frenar o veículo, por exemplo. E no próximo slide, nós podemos ver como funciona esse processo cognitivo do ser humano, né? O ser humano, como nós sabemos, tem como ferramenta fundamental a visão ou a visibilidade para a sua tomada de decisão. O processo cognitivo, enquanto uma pessoa começa a ter uma percepção dos elementos que estão ao seu redor e começa a associar isso ao nível de risco e ter uma reação, né? Tomar uma decisão. E nesse tempo de percepção e reação, e em condições normais, é entre 1 a 2 segundos. E a gente pode ver toda a execução física, né? Uma manobra de frenagem, por exemplo, e adaptação que o veículo precisa. Essa distância de frenagem incide basicamente na capacidade que nós podemos ter em causar algum dano. A distância de frenagem são diferentes em condições diferentes. E podemos ver que a maior velocidade, claro, claro, sempre estamos sujeitos às leis da física e precisamos de maior distância de frenagem a 40 km por hora. Segundo este gráfico da Queensland
do governo da Queensland, na Austrália, nós podemos ver como a 40 quilômetros por hora, nós precisamos de 17 metros para frear. Mas, ou seja, a 40 quilômetros por hora, pelo menos 30 metros, na verdade, para ter uma distância de frenagem segura e evitar algum sinistro. Agora, aumentando essa velocidade, por exemplo, 90 quilômetros por hora, só o tempo de tomada de decisão ou distância de percepção é 38 metros e a distância de frenagem 45 metros em condições boas. Nós podemos ver, claro, que a distância vai aumentando. Então, o que a tecnologia é capaz de fazer? A tecnologia precisa aplicar esses diferentes elementos que nós vemos na via, como diferentes placas, informações, outros veículos em movimentos, pessoas, e recentemente melhorar a visibilidade dos usuários mais vulneráveis e da micromobilidade, né, como nós chamamos. Então, o processo cognitivo está intimamente relacionado à capacidade que nós temos de ter uma percepção adequada e, com isso, ter uma reação adequada. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Nesse slide, a gente começa a ver como a gente pode melhorar a retrorefletividade. Então, a tecnologia usa esse elemento da retrorefletividade, é o efeito da luz, onde é refletida em elementos que são desenhados para que essa luz volte no mesmo ângulo. E com esse efeito, nós sabemos que uma placa como pare aqui reflete a luz que vem do farol do carro. Isso volta para o veículo numa espécie de cone de luz. À medida que esta luz seja mais intensa, porque a maior oportunidade nós temos de melhorar o nosso tempo de percepção e, portanto, o nosso tempo de reação como condutor. Então, assim, nós podemos melhorar o processo cognitivo. Essa tecnologia da retrorefletividade está aplicada a diferentes elementos que compõem o sistema viário, né? Diferentes dispositivos como cones, veículos, placas de sinalização, também aquelas roupas de segurança utilizadas, marcações no pavimento, tem um nível de retrorefletividade. Então, para isso, vejamos o próximo slide para ver como a tecnologia desempenha um papel fundamental. Nem sempre todos têm o mesmo nível de desempenho e nem sempre todos os materiais podem fazer com que essas vias cumpram com o objetivo de ser mais seguras. A gente pode ver diferentes placas aqui de sinalização que nem sempre disponibilizam a mensagem adequada. Por isso que é importante entender, né, no próximo slide, como a tecnologia desempenha um papel importante aqui. E uma evolução dessa tecnologia, desde 1942, da 3M, pela primeira vez introduziu essa tecnologia, e como esses materiais vêm desenvolvendo. Tem materiais recomendados para aplicações comerciais, que são utilizados em várias estradas e autovias, que têm 30% de retorno de luz, mas houve uma evolução, né? Como nós temos alguns materiais com 30% de retorno de luz, materiais de alta intensidade, e uma tecnologia que é bastante utilizada para obter uma boa visibilidade. E, por último, a melhor tecnologia que nós temos, a tecnologia de ponta hoje em dia, a mais eficiente até hoje, é essa tecnologia da 3M, que nós chamamos de microreplicação, onde é possível obter 60% de retorno da luz. E existem alguns exemplos que nós vamos ver posteriormente com a ajuda da Malu. Como que nós podemos aplicar essas tecnologias na segurança viária?
O próximo slide, Malu, por favor. Aqui, nos pueden a Malu dar algunas aplicaciones está nos falando sobre algumas aplicações e como essa tecnologia se aplica a este processo cognitivo e como nós podemos melhorar o tempo de percepção e de reação. Muchas gracias, Salvador. Así es, vamos Tá certo, muito obrigada. Vamos hablar un falar poquito sobre um el pouco uso de esta mais tecnología sobre o uso dessa relacionada tecnologia a la visión relacionada cero en la às seguridad iniciativas da vial. visão Hemos zero visto e que segurança viária. a partir de la nueva Nós vimos declaración, que, incluso en la primera década, hemos hablado de la visión cero a como una partir cosa que da rompe los visão paradigmas zero, del enfoque tradicional estamos y que mudando nos os ayuda a pensar en paradigmas cómo e integramos precisamos y começar a transformar nuestro pensar enfoque, como cómo nos pasamos focar de mais esa na solo falha humana, né? conducir un Ah, vehículo, ser usuario y Então, hacerse conduzir um aliado de veículo, ser um micromovilidad, usuário etcétera, de uma en una via, um vía requiere de un ciclista, proceso etc., cognitivo. Y este requer todo um proceso processo cognitivo cognitivo. Nesse processo y las mismas cognitivo, características de la persona ah, puede hacer que la persona às cometa vezes as errores. pessoas vão Entonces, cometer ¿cómo erros, integramos né? esta falha Então, humana como en este integrar enfoque de falha visión cero? humana ¿Y cómo nesse ayudamos enfoque a de visão reducir la zero? E como posibilidad podemos de que una reduzir persona a cometa possibilidade de errores que uma pessoa vá justamente cometer um desarrolle esa erro tecnología que va a ayudar a com que o nuestra vida uso dessas sea más eficiente y por lo tecnologias, tanto prevenir dando desastres? maior Y esto se puede visibilidade dar e, portanto, desde el maior enfoque del sistema, desde el enfoque desde el diseño, desde el cómo segurança. Então, integramos desde o esas projeto, tecnologías desde o a desenho, través desde a de los integração procesos dessas que estamos viviendo en tecnologias nuestras vidas. Y nos vamos a para dar melhorar cuenta as que al nossas final vidas. estas E, muertes no son final das prevenibles, contas, que sabemos que podemos essas a mortes través de la tecnología podem llegar a ser reducir la preveníveis, reducción, é porque possível no va a ser las únicas medidas, pero colocar a falha puede humana lograr como prevención inerente à y condição salvar de vidas trânsito, prevenir os cuando acidentes la graves e prevención fatais, no es sempre opción, enfocado no no es algo sistema, que e no final nosotros das contas, escogemos. salvar Por eso la vidas. E salvar tecnología vidas pode es ser uma coisa que fundamental não é onerosa, en não é estas, en cara. estas épocas. Y hemos visto también cómo, E como também, comenzaba Víctor, nos eh, explicaba, cómo el mundo ha cambiado en como o estos mundo últimos está 300 mudando años y nesses tenemos últimos muchas anos, né? tendencias E que han, vemos que existem muitas de alguna tendências manera que estão nacido o impactando se han a incrementado a través de la mobilidade no mundo pandemia. todo Una e a la pandemia terminó mobilidade na América impactos Latina, né? A pandemia negativos tem causado que muitos obviamente impactos todos conocemos, e sin está embargo, que también sabemos que es una gran acelerando oportunidad muitas para tendências trabajar e novas en eso, oportunidades en la estão tendencia surgindo en cómo nos movemos dentro de nuestras ciudades y cómo para podemos melhorar a mejorar nossa nuestra vida. mobilidade urbana En muchos de e nuestros melhorar as nossas países vidas. hemos Então, em visto muitos dos cómo la nossos infraestructura países, urbana ha estamos vendo cambiado, como a infraestrutura cambiando el urbana uso del está suelo para dar mudando, espacios né, a para zonas dar mais exclusivas espaço para a ciclistas, a zonas áreas donde exclusivas se para permita la ciclistas e micromovilidad, pedestres, puestos de os alguna usuários manera mais también como vulneráveis, servicios públicos y cruzamentos ciudades mais habilitados, el seguros servicio de transporte público, y hemos e tenido que melhorando também o implantar transporte otros modos de público movilidad e que obviamente também van a tener beneficios alter y que son modos que modos son sostenibles, que alternativos son de transporte económicos que y são que al mais final también sustentáveis, pueden tener que una são mais participación amigáveis às importante nossas dentro de nuestra cidades e até movilidad. muito mais saudáveis. Entonces, hoy Então, sabemos que hoje muchos nós de sabemos ustedes como que gobiernos locales están enfocados en cómo muitos promover de estas nós formas de estamos movilidad, pensando em como cómo promover ayudar a essas que novas sean formas formas de de movilidad segura, mobilidade, uma ofrecerles mobilidade muito infraestructura mais segura. exclusiva y de alguna manera E también uma maneira cómo também, esto se puede integrar luego a los servicios de transporte público, haciendo que las melhorando o operaciones transporte sean público, integradas, haciendo que com de alguna operações mais manera tengamos ciudades integradas más inclusivas, más seguras y e um más sistema mais saludables. seguro, Y mais todo esto inclusivo e mais saudável. también hoy Então, com promovido tudo a isso, partir de Calles para la Vida, que eh, sabemos que es una a iniciativa partir do que ha movimento ayudado Ruas para mucho a Vida, a tener zonas de baja o velocidad. hashtag Cuando nosotros hablamos de Love30, zonas de baja velocidad, então são hablamos de calles zonas de donde se baixa limita la velocidade, velocidad a 30 kilómetros por hora limitando a y también velocidade a 30 donde quilômetros podemos por hora, proteger a las onde personas nós que podemos transitan proteger y as podemos pessoas que tener transitam por convivencia con ali, diferentes tipos de melhor usuarios convivência em de diferentes una tipos de manera usuários nas vias, en los de cuales uma ellos tengan forma toda su participación, en próximo a cuales sea escolas, con gusto, con gusto, y hospitais, desde ya nos parques, estamos praças, esforzando por darle etc. privilegios al vehículo E y de alguna onde manera sempre tener privilegiamos os veículos e agora estamos nosotras un privilegiando a lugar en vida. que podamos tener Então, é distintas possível personas con automóviles jóvenes que misturar están haciendo pessoas com movilidad, automóveis e una diferentes vida atividades de más uma forma muito accesible mais y segura, más segura. Y saudável para também. estas tendencias E y los para desafíos isto, está as cómo tendências e transformar os nuestras ciudades, desafios são como cómo transformar hacer as que nossas nuestros cidades, como espacios fazê-las sean mais espacios inclusivas, como donde gerar mais los espaços usuarios onde tengamos outros también usuários los tenham mismos derechos y também también os las mesmos mismas direitos e facilidades as y mesmas se pueda tener una responsabilidades, né? interacción E uma segura melhor en que interação, uma una interação mais interacción segura segura, donde se
entre esses diferentes usuários. Lamentablemente, al no tener este tipo de E transformación en muchas ciudades se ha estamos visto un já vendo incremento esse tipo del de uso de la transformação em bicicleta muitas por ejemplo, cidades, pero también como maior uso directamente de proporcional un ciclistas incremento de e também siniestros viales fatales aumento relacionados a ciclistas. Entonces, es de fundamental alterar el orden sinistros como e conocemos lesões nuestra ciudad graves de contra acuerdo con ciclistas. medidas Então, é muito importante reglamentarias para aumentar aumentar el uso o y uso no se den desses estos modos siniestros en gran alternativos de cantidad. transporte, mas tem que Pensando ser en la com segurança. infraestructura para las personas, Então, como bien lo pensando menciona em Javier infraestrutura para Reguí as en pessoas, su libro de Ciudades Seguras por nós Diseño, podemos ver donde isso dice muito bem rediseñar las vías con el fin de atender aqui las no guia, necesidades de todos los usuarios, ¿no? Y sobre todo que é también preciso redesenhar as ruas com o personas con otras objetivo de actividades atender públicas. de maneira eficaz as Evitar necessidades tráficos de pedestres, en zonas o ciclistas, calles de baja etc. velocidad en realidad va a tener beneficios en la salud, Então, pero é también uma obviamente en la forma que a seguridad, gente pode aumentar en a el medio qualidade de vida, ambiente, segurança en naquela general cidade, y o meio también va a ambiente, maior promover que equidade e tanto las empresas públicas promover como las com empresas que privadas trabajen o setor en el público e o setor desarrollo privado y possam la trabalhar em innovación de conjunto para soluciones que puedan desenvolvimento, inovação reducir de estas soluções que posibilidades possam de riesgo. diminuir esses Esto sinistros básicamente no porque sabemos trânsito. que las E velocidades sabemos que a reducción velocidade mata. Hay estudios mata, ya que né? Existem comprueban, estudos que que se comprueban, comprovam, donde evidencia científica né? donde la Existem velocidad evidências pues es científicas un onde a factor velocidade que é um fator obviamente chave causa que causa la gran mayoría de los a siniestros. Y maioria cuando dos tenemos sinistros no trânsito. usuarios vulnerables como usuarios de E, claro, quando nós vehículos temos usuários particulares, vulneráveis, la como posibilidad de ciclistas muerte ou puede ser pedestres, aún mayor, a ¿no? Un usuario vulnerable que anda en un possibilidade ciclista de dentro de una óbito é carrocería que maior, lo proteja, no né? Porque tiene um el ciclista, por elemento de exemplo, não tem a seguridad proteção activo que pueda de alguna de um manera reducir el veículo, impacto del está siniestro. muito, Es por muito eso que velocidades exposto. como E 50 sabemos que a kilómetros por hora con velocidade a posibilidad 30 de muerte quilômetros por puede hora, ser de más del a 85%, possibilidade de mientras um que si sinistro nosotros fatal trabajamos diminui con muito. velocidades de Por 30 isso que kilómetros estamos por hora, sempre pensando diseñamos com las calles, 30 a rediseñamos 40 las calles quilômetros para por tener hora este tipo de velocidad, de pues esta velocidade, posibilidad se reduce quando casi al há 10%. maior Entonces, exposição a esses tener usuários vulneráveis. zonas o calles Então, seguras de alguna manera ter basadas en vias soluciones de baja seguras velocidad já é uma generalmente enorme reduce esta solução para posibilidad de siniestros. reduzir a Y vemos possibilidade de también que muchas de sinistros e estas óbitos. E iniciativas também sabemos que muitas surgieron por muchos iniciativas, libros, muitos sobre guias, todo los muitos más livros que actualizados, que son de existem ciudades más seguras mediante el para diseño de la fazer com GRI, que la as metodología nossas para zonas de cidades baja e vias sejam emisión mais de la seguras. WRI, la GRSF. Sabemos que muitos Vemos procuram algunos diminuir a velocidade recomendaciones de e existem muitas elementos y dispositivos que recomendações pueden de utilizar elementos, para dispositivos que lograr podem las ser velocidades utilizados objetivo para deseadas para diminuir a nuestras velocidade, calles né? de Para baja fazer com velocidad, para que tener estas essas vias zonas de sejam de baja baixa velocidad, velocidade, donde podamos de alguna onde manera nós podemos, de uma tener certa la forma, movilidad para los resgatar usuarios que essa han mobilidade a perdido, muitos porque hemos usuários que têm perdido perdido a todo, sua como son autonomia. niños, como son ancianos, Como como son crianças, como ciclistas, como son idosos, como personas con movilidad ciclistas, reducida, de alguna pedestres manera ou pessoas com devolverles mobilidade esta reduzida, autonomía, porque e sabemos de que autonomía resgatar es essa un derecho autonomia. que E lo sabemos tiene que a que ejercer autonomia una é um persona de direito, o forma direito de ir e vir. independiente. Entonces, E as si pessoas logramos precisam ir e vir de uma implementar forma estos independente. elementos, estos Então, esses dispositivos elementos, esses en las dispositivos são calles con fundamentais baja velocidad, serem vamos a implementados em poder nossas devolver vias esta para equidad a diminuir a nuestras velocidade ciudades dos y de alguna veículos, manera para que as nossas convertirlos cidades sejam mais dentro de un seguras e mais proceso de inclusivas, movilidad que poco a onde as poco pessoas vamos a ir podem estar implementando. incluídas num processo de ¿Cómo se mobilidade. relacionan estos Agora, elementos, estos como que dispositivos esses recomendados a elementos, la dispositivos tecnología que hoy puede recomendados ofrecer 3M? e novas Hemos tecnologias desenvolvidas pela trabajado 3M? en Bom, estudiar y poner a diario nós las zonas de baja estudamos velocidad y vemos que muito son as vias de soluciones baixa fáciles de velocidade implementar, e são rápidas de soluções fáceis implementar, de soluciones que implementar, pueden é de traer una rápida muy buena implementação recuperación e isso y que pode ter um sobre enorme todo con un impacto na bajo população presupuesto se pueden e tocar varios puntos y você quizás pode estos implementar dispositivos em o estas vários necesidades de pontos los críticos na dispositivos sua donde la cidade, mayor cantidad de siniestros onde pueden nós temos a prevenir maior o pueden quantidade de ser sinistros no revertidos. trânsito. Elementos y dispositivos E como elementos e las mallas en dispositivos el pavimento, como marcas sinalização accesibles, marcas horizontal, amigables, marcas que de alguna né? manera blindan a los Sinalização conductores de que vehículos, mostram os señales condutores físicas de que están entrando a un entorno diferente, que que están esse entrando a veículo un está entorno entrando donde necesitamos num controlar local adecuadamente las onde é velocidades y necessário ter tomar uma en cuenta el velocidade mais riesgo de segura, morir a como continuación. próximo de uma Y escola las ou de um marcas en el hospital, pavimento cumplen e un rol também
Então, essa sinalização horizontal tem um papel fundamental. Então, a sinalização é o único meio de comunicação que, na verdade, a via tem com os usuários. Então, se nós trabalhamos com uma boa sinalização horizontal e vertical, aí, as duas precisam se complementar e precisamos utilizar tudo isso sempre para se comunicar adequadamente com os condutores 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não pode só ser uma sinalização que é visível durante o dia, tem que ser durante a noite também. E dependendo também das condições climáticas, se está chovendo, nevando, se há uma neblina, enfim, granizo, etc. E a sinalização, tanto horizontal como vertical, é fundamental nesse esforço para diminuir a velocidade, né, para se comunicar bem com os condutores, mas também existe a sinalização de limite de velocidade. Medidas preventivas são mudanças que nós estamos vendo nas zonas urbanas, essa sinalização de advertência é muito importante, principalmente quando há um cruzamento para pedestres, né, uma faixa para pedestres, uma área escolar, etc., de uma forma de prevenir uma situação onde os usuários vulneráveis podem estar expostos. E temos que ter uma melhor maneira de diminuir a velocidade dos condutores. Agora, e toda a sinalização de limite de velocidade, que inclui toda uma sinalização que é obrigatória, segundo o Código de Trânsito, né? Estamos falando dessa zona de 30 quilômetros por hora, sinalização que diz sobre o limite da velocidade, que pode ser 30, 40 ou 50 quilômetros por hora. E como nós podemos ver na imagem, estamos comunicando a mesma mensagem tanto no sentido horizontal como vertical. E existem outras situações ou elementos e dispositivos que ah, é recomendado, como, por exemplo, a necessidade de estreitamento de pista. E, claro, depende do tipo de via que você tem em sua cidade ou naquela área urbana, mas precisamos implementar medidas físicas, né, na construção e também elementos de sinalização, visibilidade, onde os condutores não vão acelerar, na verdade vão desacelerar. Então, são dispositivos, são maneiras de tentar desacelerar um veículo. Então, o estreitamento de pista é uma possibilidade, cruzamentos elevados, né, como nós podemos ver aqui, zonas de parada, isso a gente vê muito próximo a escolas, etc., né? Então, alta visibilidade nos cruzamentos ou faixas de pedestre, essas faixas elevadas. Então, essa é uma possibilidade, essa é uma infraestrutura possível, e as zonas de parada, né, onde os veículos precisam reduzir e até parar em alguns cruzamentos para permitir a passagem de usuários mais vulneráveis, como ciclistas e pedestres. Então, estamos falando, né, de maior visibilidade e baixa velocidade, que é a melhor fórmula para preservarmos vidas e muitos benefícios para a cidade. Agora, tudo isso, né, a gente sabe que seres humanos cometem erros, e seres humanos são muito vulneráveis. E durante muito tempo, os enfoques tradicionais têm se concentrado em alterar o comportamento do condutor. Porém, isso é só uma parte do quebra-cabeça. Os humanos sempre cometem erros e não podemos puni-los com a morte ou com lesões graves se cometerem um erro pelo caminho, né? Essas são as palavras da Cláudia Stale, diretora de Saúde e Segurança Viária, WRI. Então, como obter lugares mais seguros para aprender
e transitar, principalmente nas áreas escolares. As áreas escolares precisam ser lugares seguros, né? Quando nós falamos das crianças que perdem a sua autonomia, a sua mobilidade, então, na verdade, na América Latina, isso nunca tem sido uma prioridade, porque sempre nos concentramos em veículos, os veículos são priorizados. Então, as crianças precisam não apenas de uma mobilidade autônoma e segura, mas também, quando se mobilizam, nós temos que ajudar essas crianças a serem melhores cidadãos, né? É um trabalho de cidadania também, não só de segurança, porque eles serão os condutores do futuro, os ciclistas do futuro, e precisam aprender. Então, sabemos que as crianças, com as suas condições físicas e psicológicas, são mais vulneráveis. Ah, e, de uma certa forma, também, sabemos que muitos dos seus movimentos são imprevisíveis. O comportamento numa via é diferente, né, nas crianças. A gente não pode esperar que a criança tenha o mesmo comportamento que um adulto e a gente precisa assegurar na infraestrutura. Sabemos que as crianças, muitas vezes, ah, se encontram em situações que aprendem o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre na escola, mas quando saem da escola, a realidade é totalmente diferente do que aprendem na sala de aula. Então, eles aprendem na sala de aula, mas lá na rua mesmo é uma outra realidade, uma realidade muito mais hostil, um ambiente muito agressivo. Muitas vezes o semáforo ou não funciona, ou não tem o tempo suficiente para a travessia, ou às vezes os motoristas não respeitam aquele semáforo ou aquela faixa de pedestre. Então, outros elementos onde eles podem ter um trânsito seguro. Então, por isso, falamos que as áreas escolares precisam ser áreas seguras para aprender e transitar. E principalmente nos países como da nossa região, da América Latina, onde nós vemos estatística antes da pandemia e durante a pandemia, porque as coisas não voltaram totalmente à normalidade, principalmente as escolas. Então, estatística que diz que diariamente morriam 50 crianças, né, por dia em regiões escolares por causa de sinistros viários. Então, quer dizer, 50 crianças, e a gente vê essa realidade, está falando de muitas crianças morrendo todos os dias por causa disso, de uma coisa que a gente consegue prevenir, que a gente consegue evitar. Então, as crianças geralmente usam bicicleta, ou vão a pé, ou usam transporte público, e é inaceitável que uma criança perca sua vida por causa de um acidente no trânsito. Então, quais são os problemas mais representativos que nós temos nas áreas escolares? Vamos começar com comportamentos inadequados por parte de pedestres, veículos e estudantes. Então, sinalização que é pouco visível, ausente ou desatualizada e, de uma certa forma, que não existe, nunca foi implementada. E como eu já mencionado, prioridade geralmente é dada ao automóvel e não a outras formas de mobilidade. Então, falta integrar em muitas cidades ciclovias e ciclofaixas próximas às escolas, para que as crianças tenham essa outra forma de mobilidade, diz respeito aos limites de velocidade, presença de transporte público e ponto de parada ao transporte não autorizado. E, claro, tem comércio ambulatório, o transporte informal, infraestrutura que promove o erro humano, que confunde condutores e pedestres e, claro, condições climáticas. Enfim, existem outros problemas, esses são apenas alguns dos problemas, mas são os mais representativos que nós temos em áreas escolares. E então, essa é uma realidade que impacta diretamente as crianças, os estudantes. Então, os estudantes são usuários vulneráveis na América Latina, né, como já foi dito. A gente vê isso na estatística e também
existe todo um trabalho que é feito nas áreas escolares, um trabalho multissetorial, um trabalho onde existe o apoio das escolas, o governo municipal, o governo estadual, até federal, intervenção da polícia, agentes de trânsito, fazendo uma fiscalização, enfim, temos que também incluir empresas privadas e a comunidade para obter os melhores resultados. E esses resultados, de uma certa forma, precisam ser comunicados aos usuários para que as áreas escolares podem ter uma segurança completa. E os tipos de implementação que recomendamos, geralmente, para as áreas escolares ou outras, a ideia é ter um orçamento para podermos implementar isso em vários pontos, onde é possível obter resultados visíveis, resultados que atinjam os objetivos. Então, essa ideia de sinalização, mudança de pavimentos ou sinalização horizontal e vertical, maior visibilidade, gestão do trânsito e, claro, fiscalização e também intervenção em espaços públicos através de transformação do projeto da geometria das ruas e dos passeios, a criação de faixas elevadas ou vias mais estreitas, enfim, nós temos que priorizar essas intervenções e esses usuários. E essa infraestrutura que nós recomendamos priorizar para os usuários mais vulneráveis, como as crianças, nós precisamos levar em consideração as características físicas e psicológicas das crianças, né? As crianças não são capazes de estimar a velocidade, a responsabilidade de dar opções mais seguras, de movimentos seguros, como o tempo de um semáforo, é o tempo de travessia, e também os cruzamentos precisam ser mais seguros, temos que promover menor velocidade, melhor sinalização horizontal e vertical, e levar em consideração que as crianças, por suas condições psicológicas, com a sua imaginação, etc., são menos capazes de julgar melhor a velocidade. Então, é ideal proporcionar algum tipo de dispositivo para que essas crianças possam atravessar de uma forma mais segura e, de uma certa forma, possam transitar nessas áreas com maior segurança. Então, o que devemos sinalizar, né, no final das contas? Área de aproximação da zona escolar, estacionamentos e locais proibidos, controle de velocidade e seus limites, áreas de circulação de pedestres, interseções, cruzamentos, ciclovias, etc. E sempre a área de término e início de zonas escolares. Também urbanismo tático, que é sempre interessante. São soluções até de baixo custo, como aumentar a visibilidade das pessoas nos cruzamentos, como nesse exemplo. E aqui, aumentando essa visibilidade, a percepção dos condutores aumenta, né? Então, de uma certa forma, talvez podemos evitar sinistros, problemas, e as crianças conseguem atravessar de uma forma mais segura. Agora, contramedidas comprovadas para melhorar a mobilidade urbana, alguns exemplos que nós temos aqui, extensão de calçada ou passeio, cruzamento em pista dupla, faixas ou vias para bicicletas e nos cruzamentos. Agora, quando falamos de meio-fio ou extensão da calçada, é uma forma de se apropriar da interseção para acalmar o trânsito, redução de zonas de conflitos, redução da velocidade, e onde os usuários possam, de uma certa forma, estarem protegidos, né? Espaço dedicado para todos. Isso é algo simples e escalável, algo econômico, é uma
extensão da esquina, né, do passeio da calçada, com elementos protetores, com sinalização, com alta visibilidade. Enfim, esse tipo de dispositivo nesse espaço acalma muito o trânsito, reduz as zonas de conflito, são espaços dedicados para todos os usuários, principalmente os mais vulneráveis. É simples e é escalável. Você pode utilizar em mais cruzamentos, em mais interseções pela cidade, e são soluções bem mais econômicas. Então, tudo isso está nas recomendações de vários guias. E aqui é um manual da NACTO. E aqui, esse tipo de solução. E aqui a ideia é uma extensão da calçada para aumentar a visibilidade dos veículos que estão aqui fazendo uma manobra, né? Uma conversão, principalmente a conversão para o lado direito. E é uma forma de obter melhor visualização de ciclistas que estão atravessando, aumentando o raio de giro. E esse tipo também de solução com melhor sinalização horizontal. Outro tipo de solução que nós vemos é o cruzamento, uma interseção de duas pistas para pedestres. E aqui nós podemos ver o comportamento natural das pessoas. Então, neste caso, o que nós temos aqui é implementar, formalizar esse uso, mas sempre levando em consideração como nós podemos complementar, não só com melhor sinalização horizontal, mas dar maior visibilidade com sinalização vertical, horizontal, para redução da velocidade, né, o efeito de acalmar o trânsito. E são soluções simples, efetivas, fácil de entender e promover um comportamento natural. Então, nós podemos ver antes e depois de um cruzamento que não era nada seguro, agora com uma faixa elevada para pedestres, com toda uma sinalização, tanto horizontal como vertical, uma área de refúgio, sempre para promover um espaço mais seguro. E aqui uma outra imagem de faixa de pedestre com sinalização horizontal e vertical. Então, todas essas implementações de travessias, etc., sempre recomendamos a fluorescência na sinalização. Em áreas escolares, em ciclovias ou ciclofaixas, o uso da fluorescência. É sempre recomendado o uso da fluorescência, são cores muito mais visíveis, tanto em dia como à noite, e que são capazes de dar um retorno da luz ultravioleta, e isso promove o tempo de visibilidade, de reconhecimento, que seja muito mais rápido, né? De uma certa forma, permitir com que o condutor tenha maior distância, né, para tomar sua decisão. Então, alta visibilidade nos cruzamentos, nós precisamos levar em consideração que os cruzamentos geralmente são os pontos mais críticos, onde geralmente existem sinistros com lesões graves ou até fatalidades, porque os veículos
estão todos integrados que indican e obviamente que la implementación de rotondas, mini rotondas, son una solución efectiva y para ello rotatórias são recomendaríamos el soluções compromiso de apoyar eficazes, mas nem sempre é estas possível. medidas. Mientras tanto, se recomienda que en Então, las intersecciones que recomendamos que creamos o os proponemos, los cruzamentos, cruceros peatonales sean né, lo más visibles, ah, exista, así sea tenham solo dispositivos una para que os valla pedestres sejam mais sectorizada o visíveis. no, no importa si sea Visibilidade em sectorizado o todos no, os momentos, no tanto perder de dia de como de cuenta que noite, necesitamos señales verticales de e cruce de peatones, no perder de cuenta que sinalização necesitamos horizontal, también elementos de vertical, segregación, si así lo também requeriríamos, ah, para el paso elementos para de divisão e tipos de proteção vehículos de dos micromovilidad o diferentes bicicletas usuários y dessas vias. complementar con señalización horizontal que pueda generar la E visibilidad de existem as cruceros en opções de toda la región. sinalização permanente ou ¿No? Y temporária. por último, las E por ciclovías. último, Sabemos as ciclovias, que se en nós muchas de nuestras sabemos, ciudades hoy em tenemos muitas das nossas ciclovías que son cidades, emergentes, que nós son temos de alguna manera han ciclovias tenido una temporalidad a que raíz de são la até pandemia, temporárias, siguen até teniendo por una conta da temporalidad, pandemia, pero que no debe mas perderse la necesidad de segregar existe a los toda a ciclistas necessidade porque de el atender aos tránsito de los ciclistas. vehículos en vías donde no tenemos E existem reducción de muitas velocidad vias onde não há es redução de trabajar velocidade en e compartir temos una que vía con diferentes masas y diferentes compartilhar uma velocidades que via al com final pueden diferentes causar usuários e diferentes velocidades, e isso collisiones pode y sempre causar esteroradas, ¿no? Entonces, colisões trabajar en ou espacios exclusivos, sinistros no segregados, trânsito. Então, definidos, espaços exclusivos demarcados completamente, para donde usuários podamos vulneráveis, que elementos sejam mais fáciles de seguros, instalar, con elementos de fácil señalización perimetral, instalação, elementos delineadores que como sirven de elementos de segregación sinalização, horizontal y sinalização horizontal elementos e de vertical, marcación del pavimento, fácil de ¿no? modificar, e opções de uso Entonces, permanentes hasta ou ahí, como temporários. hablamos Então, nosotros, até aí, como nós acá al falamos, comienzo né, íbamos un poco a hablar de esta aplicación de la falamos da tecnología aplicação de novas en tecnologias infraestructura, em pero infraestrutura, también mas vemos la também necesidad de hablar existe a de su necessidade implementación de de falar alta sobre a visibilidad implementação en vehículos, de porque todos estos visibilidade nos vehículos que veículos, hoy están principalmente os creciendo veículos que estão dentro crescendo de cada nuestras vez mais em ciudades, muitas ¿no? O das nossas sea, cidades na generándose América Latina, mayor demanda, por ejemplo, del isso uso gerando de maior las demanda como o motocicletas. uso de En muchas de motocicletas. nuestras ciudades, Em muitas das dado nossas toda cidades na la América necesidad de Latina, existe essa enorme transportarse de forma más necessidade rápida, de forma de más segura para transportar evitar el contagio, pessoas e o bens también de por uma la forma mais necesidad rápida, de e que estos também a servicios de delivery necessidade de de domicilio sean serviços de incrementados, delivery, y etc., vemos que tenemos por uso da motocicleta. un incremento en el uso de las motocicletas. Existe um Entonces, aumento cada vez mais do al uso de incrementarse el motocicletas. uso de las Então, motocicletas, también vemos un não só em incremento de los motocicletas, mas um sinistros aumento também relacionados a de este tipo sinistros viários de vehículos. relacionados a Cuando esses hablamos nosotros usuários. de usuarios Quando nós de falamos bicicleta o de de motocicleta, usuários, vemos né, que siempre motociclistas, debe tener el ah, usuario visibilidad. Al sempre ser temos que usuarios más propor a vulnerables, maior son usuarios que requieren servicios en visualização condiciones más desses críticas. usuários, em Incluso condições mais en puntos críticas. ciegos, vistos Em en pontos cegos, por intersecciones, exemplo, vistos en su proceso de interseções, baja cruzamentos, visibilidad, em donde condições de la baixa iluminación pública quizás visibilidade, no es onde más a iluminação eficiente. pública deixa Entonces, muito a desejar. esto siempre se Então, recomienda sempre tanto en recomenda-se vehículos que o que veículo tenga el e todo o conductor o las equipamento do personas condutor, né, como do otros motociclista, dispositivos e tengan outros más visibilidad. elementos também com maior El uso visibilidade. esquelético, en Então, algunos países o está uso de recomendado, um en otros colete no, pero refletor, si no em utiliza un algumas chaleco cidades o isso é una barrera de obrigatório e alta outros não, visibilidad, mas algo para vehículos aumentar a deben de tener visibilidade, elementos, ¿no? Que puedan generar né, esta elementos visibilidad. que possam Entonces, para aumentar a esto entonces visibilidade recomiendo el do uso con estos motociclista. reflectivos que vamos E a o utilizar uso en las señales, de pero tiras ou faixas aplicados, obviamente refletivas modificados e para aplicadas ser utilizados en para serem vehículos más utilizadas vulnerables, como pueden nos ser las veículos mais vulneráveis, como motocicletas, ¿no? em Entonces, motocicletas en este ou caso vemos cómo bicicletas. Então, neste caso, nós estos podemos elementos van ver a como promover esses elementos, la essas visibilidad, faixas ¿no? Van a garantizar refletivas, sobre todo essas la tiras visibilidad refletivas podem ser real del vehículo. aplicadas Cuando nosotros em hacemos un paralelo motocicletas ou bicicletas. entre Agora, los vehículos de gran tamaño, que de por sí comparando algunos veículos de grande reglamentos porte tienen que e cumplir veículos reglamentos, menores, el uso de los né, como reflectivos es comparando aqui obligatorio, uma carreta, um de caminhão alguna manera com también uma se concientiza y motocicleta, saben que los reflectivos pueden ayudar mas a os reducir caminhões ou colisiones. motocicletas Y el famoso não são paralelo con visíveis por outros motocicletas, porque la motoristas realidad durante a es noite, o distinta, período noturno, ¿no? sem o auxílio En camiones de al uma incluir iluminação focada. transporte de carga de pasajeros, Então, se esses convierte en grandes un obstáculo muy veículos peligroso en una vía al no ser vistos, ¿no? representam Entonces, de alguna manera, perigo para los enorme cuerpos de à noite. conductores, tiene la probabilidad de impactarlos si no son E vistos y determinar precisam ser incluso muito bem la parte lateral del vehículo con un visualizados accidente o à un hecho, noite. un siniestro fatal, o al menos de lesiones bastante graves.
Mientras que en una motocicleta, si el E uma ciclista moto, no es né, visto por por exemplo, un se uma moto vehículo não é más grande, como son los visualizada por um vehículos veículo menores maior, de sedán, como entonces uma lo que carreta, por básicamente exemplo, ahí né, é el riesgo praticamente a mesma también sigue coisa. siendo para el conductor de la Essa motocicleta, moto porque também muitas si yo vezes passa estoy despercebida à situada noite sobre ese se ela sedán, não va a estiver generar un choque bem y sinalizada. estas posibilidades de que el usuario de motocicleta muera también son Então, bastante altas. a Entonces, de a alguna u otra morte manera, de um motociclista é ya bastante los elevada, né, num camiones o las acidente. motos no son Então, visibles tanto para caminhões como otros medios de motos, comunicación, não sino são el conductor de la moto facilmente, es el que visualizados siempre va a por llevar la condutores, por peor parte de motoristas ese à riesgo. noite. Entonces, durante Então, mucho tiempo se ha durante venido muito tempo, estudiando, casi de los años 60, estudamos muito cómo desde las os nuevas anos 60 tecnologías e 70 reflectivas como, pueden ayudar a la ah, visibilidad as de los vehículos, ¿no? tecnologias podem Y se han aumentar a implementado muchos visibilidade, reglamentos y medidas a nivel dos global para lo que veículos, son né, los vehículos mayores. Sin para embargo, que esses vemos la veículos sejam necesidad melhores. de Então, nós replicar vemos a este modelo necessidade hoje de en replicar nuevos este espacios modelo urbanos nos para espaços vehículos menores, urbanos debido a para os que veículos la alta menores. Ou seja, presencia de este tipo de a alta vehículos las presença desses exposiciones a las veículos, que se as enfrentan dentro de condições, la vía y que que se muchas veces encontram no na son via e visibles, muitas ¿no? vezes Entonces, los não são tão resultados de esta visíveis. Então, o implementación y que ha resultado sido estudiado en varios dessa implementação, que foi estudios a nivel estudada global, em sobre todo vários también de lugares Asia, pelo donde la mundo, cantidad de motocicletas es principalmente mayor nos que en locais do otros, mundo en onde otras há maior regiones del mundo, incidência es de que podemos tener resultados motociclistas, también e sostenibles de podemos ter seguridad bons tanto resultados, com para menos los sinistros, conductores de maior los pasajeros segurança y para otros tipos de para usuarios. os Algunos ejemplos de motociclistas e seus implementación de motocicletas passageiros. Então, no caso que das pueden ayudar a motocicletas, reducir la ah, cantidad é de possível siniestros, reduzir a sobre todo quantidade en de situaciones sinistros, como esta, principalmente donde situação como la essa, visión del né? motociclista es Onde a obstruida visão por los do faros del motociclista é vehículo. obstruída pelos Generalmente la moto solamente faróis tiene do faros veículo, delanteros y posteriores y en estas e circunstancias, en nessa comparación a circunstância, 40 grados, num grau pues de el conductor em del 45 graus, vehículo o solamente va a condutor ver do veículo la parte só vai lateral ver de la moto. Y si a estas parte mismos lateral da elementos de moto. visibilidad, pues lamentablemente no E se vamos a não há poder nenhuma reconducirlo a tiempo, ¿no? Y es donde se dan la cantidad de visibilidade na muertos lateral da moto, de o estos veículo tipos de possivelmente vehículos não en nuestras enxergará esta carreteras que moto. pueden generar los siniestros Isso que ya pode gerar Zacarías mencionó. sinistro fatal, ou pelo menos lesões Y gravíssimas vamos a hablar de esta para o motociclista. implementación en los E a mesma motociclistas. situação nos Vemos ciclistas, cómo se ha né? A gente incrementado el pode número de ver ciclistas en nuestras ah, ciudades, lo cual cada vez mais realmente es ciclistas muy nas bueno áreas porque la bicicleta urbanas. es Isso é un muito medio de bom, porque a transporte bicicleta é que um por mucho ótimo tiempo ha modo de debido ser de las transporte, que já más existe há muito promovidas, las más tempo, é muito utilizadas mais y que saudável, muito mais amigável lamentablemente ao meio porque mucha ambiente, mas infraestructura no infelizmente se muita adecua a que las infraestrutura personas tomen la não é decisión adequada, de poder né, utilizar la para os bicicleta como un medio seguro de ciclistas. transporte. Pero adicionalmente a eso, mientras las Mas, infraestructuras en nuestras ciudades quando se falamos de van implementando, se infraestrutura, van mejorando para à cada medida vez que essa más infraestrutura vai prestar una aumentando, mejor vai seguridad, melhorando, el usuario del ciclista mas debe ser os consciente usuários, de os ciclistas, mejorar, de precisam forma general sus também condiciones de melhorar as suas visibilidad próprias para condições de reducir la visibilidade para probabilidad de reduzir a siniestro. Y es ahí donde probabilidade de nos damos sinistros. cuenta de que E isso a muchas gente vê veces la nitidamente, né, visibilidad, que a entonces, la visibilidad visibilidade que un diurna usuario ciclista totalmente debe tener diferente da no es la visibilidade misma que noturna, tiene en né? la Não é a ciudad. mesma Por eso es visibilidade, é claro. importantísimo que el ciclista Então, é sepa muito primero importante que sus o condiciones, ciclista sobre todo melhore as suas noturnas, condições, para principalmente à garantizar noite, su para visibilidad garantir y a que sua no pueda evitar visibilidade, ser né, colisionado, para atropellado o evitar chocado o matado sinistros por ou otro tipo de colisões vehículo, com donde veículos, obviamente el principalmente ciclista va a automóveis perjudicar. ou Entonces, motos. aquí Então, el uso de reflectivos o uso también de conlleva elementos consecuencias refletivos são y obviamente se debe fundamentais. recomendar el uso E de recomendamos muito equipos o protección uso como son los de reflectivos equipamentos de ópticos proteção básicos, individual, pero sin como duda até el elementos uso refletivos no exclusivo de capacete, la no corpo retroreflectividad do pues ciclista, mas também evidentemente na debería tener algunos própria elementos para bicicleta, generar su elementos nas visibilidad y rodas, no protección, corpo, para que las etc. personas puedan de Para alguna que as manera pessoas reconocer que se trata de una possam bicicleta y utilizar realizar as alguna manera de ciclovias e frenado ciclofaixas cuando à la noite, mas bicicleta também inicia. possam ser Hay bem estudios también visualizadas. que Existem reconocen que estudos los também faros que comunes que reconhecem contiene la que bicicleta, que se llaman faros retadiópticos, no tienen muitas las capacidades bicicletas não retroreflectivas que puede têm tener a una capacidade de cinta o reflexão un tape como reflectivo, no una outros lámpara. Entonces equipamentos es possam necesario ter. que Então, é estas funciones necessário retroreflectivas sean que implementadas en el esses manto de la bicicleta equipamentos para garantizar refletivos su sejam visibilidad. utilizados na En algunos bicicleta. países Em como alguns Perú países, existe el como no uso Peru, já obligatorio existe o uso de la fuerza obrigatório reflectiva en dessas bicicleta y que
faixas ou tiras refletivas para que os ciclistas tenham esses elementos em suas bicicletas para evitar sinistros. Também outros tipos de equipamento, como um pisca-pisca ou um sistema de iluminação, que também, em alguns países, são obrigatórios. Então, a mensagem principal, né, para todos vocês é que, claro, todos os governos estão tentando melhorar a infraestrutura para esses usuários, mas a gente também pode sempre conscientizar, educar as pessoas com campanhas e que os usuários também possam melhorar as suas próprias condições de visibilidade e que existem soluções que são relativamente fáceis de implementar, que não são onerosas, que não são tão caras e que é possível evitar muitos sinistros, tá certo? Então, claro, tem toda a parte de infraestrutura e tem toda a parte dos veículos, que é fundamental hoje em dia em nossas cidades, né, para que possamos reduzir os sinistros onde é possível salvar vidas, evitar lesões graves, que pode mudar totalmente a vida daquela pessoa que sofreu o sinistro. Não só aquela pessoa, mas a sociedade como um todo, né? Então, é muito importante que, através de tecnologias, através de um desenho melhor, podemos salvar vidas e com tecnologias que são comprovadas, né, com melhor engenharia, a gente pode mudar esse quadro e ter vias muito mais seguras. Tá certo? Então, com isso, nós paramos a apresentação por aqui e muito obrigado a todos vocês pela sua atenção, pelo seu tempo. Muito, muito obrigado. Tá certo, muito obrigado, Malu. Fantástica a sua apresentação, muito didática, muito interessante. Então, eu passo a palavra aqui ao Victor. Mas, enfim, vamos tentar responder algumas perguntas que surgiram aqui no nosso chat. Podemos ir leyendo algunas de ellas. Por ejemplo, Isaura La Viña, me parece que es del gobierno de Belo Horizonte, dice, gracias por su presentación. Sim, muito obrigado pela sua apresentação. Una buena opción para incrementar la seguridad en los proyectos. Sin embargo, la mayoría de los materiales utilizados en Brasil producen el atrito. Muitos materiais utilizados no Brasil parece que muitas vezes aumentam acidentes com motos. Enfim, alguns têm um custo mais elevado do que os materiais tradicionais. Alguém tem uma opinião sobre isso? A redução do atrito ou da fricção, materiais que aumentam o atrito, e esses materiais conseguem diminuir a velocidade do veículo. Alguém sabe algo a respeito? Materiais ou técnicas que possam aumentar o atrito, né, a fricção, e, portanto, o veículo precisa desacelerar. Também derrapagem. Tá difícil ouvir um pouco o áudio. Eu não sei, você quer tentar responder? Olha, existe um coeficiente, né, de atrito ou de fricção. Existe um coeficiente que é utilizado em diversos materiais, né, para pavimentos. Como os blocos intertravados. Enfim, existe uma espécie
de coeficiente que existe em alguns materiais, ou técnicas, né, de pavimentos. Existen agregados que se le pueden poner a las marcas viales. São materiais que podem ser colocados, Para incrementar su nivel de fricción. que podem ser aplicados para aumentar, né, o atrito, a fricção. Na 3M, nós utilizamos uma solução onde as faixas ou tiras utilizadas, para hacer demarcaciones longitudinales, símbolos y flechas, las cuales traen que são utilizadas, que eleva el coeficiente de fricción y mas enfim, conseguem 40 y 45 BPN es el coeficiente de fricción que uno puede encontrar en estos materiales. Entonces, básicamente hay dos soluciones: o a aplicar pinturas con agregados que eviten el deslizamiento en este tipo de marcas, o a aplicar elementos preformados como estas cintas preformadas. Então, são alguns elementos que evitam derrapagem e que são capazes também de reduzir a velocidade dos veículos. E claro que nós estamos sempre pesquisando, né, o desempenho desses materiais, o comportamento desses materiais, etc. Bom, enfim, eu não sei se eu consegui responder muito a sua pergunta, mas é isso que a gente está analisando. Gracias, Salvador. Adicionalmente, me gustaría agregar Sim, obrigado, Salvador. Além disso, eu queria acrescentar bajo lluvia estos tipos de elementos de condições cintas de chuva, puedan ser visibles y que puedan cumplir con los requerimientos de fricción adecuados para evitar los com siniestros. maior visibilidade. Hay algunas series y modelos que tienen esta retroreflectividad bajo agua. Existem Entonces, tanto en situaciones de humedad, que es donde está alguns absorbiendo materiais agua, o que de funcionam bem constante, até em situação úmida, né, em situação de chuva. y 3M siempre busca que la tecnología sea visible a É uma cualquier coisa que a tipo de situación, 3M está sobre todo sempre en ciudades donde sabemos procurando que las condiciones pesquisar e melhorar, son principalmente más elevadas, naquelas ¿no? cidades Entonces que requerimos têm de que el índice de muita fricción precipitação, sea muita alto chuva, para né? que este tipo de E tecnología funcione aún bajo agua. esse tipo de tecnologia tem que funcionar muito bem nessas condições. Gracias, Salvador y Malu. Tá certo? Muito Me pasó a Collani por obrigado, Salvador. es Outra las señales pergunta, na verdade, um comentário aqui. con mejores É productos y aplicación no se ven a satisfechos. visualização, sinalização horizontal. Muitas vezes não é muito visível à noite ou durante a chuva. Podría, Então, quer dizer, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías hay para que este tipo de señales horizontales sean más visibles de noche y bajo la lluvia? então, a sinalização horizontal, como pode ser mais visível? Adelante, Malu. Sí, en realidad nuestras Olha, tecnologías no son na verdade, tecnologías convencionales. todas Generalmente essas cuando nosotros tecnologias não são demarcamos tecnologias ya sea convencionais, tá certo? horizontal o de maniobras en el A pavimento, sinalização utilizamos vertical pintura horizontal, plástica y utilizamos elementos ópticos utilizamos uma conocidos tinta como microesferas de vidrio. térmica, 3M va un poco más allá y hoy desarrolla até productos com o uso con de tecnología de microesferas, elementos muitas cerámicos vezes, con índices de refracción más elevados, ¿no? Si nosotros un poco conocemos de la tecnología de microesferas de vidrio, pueden tener índices de refracción entre 1.5 y 1.9. tecnologia com microesferas Solamente visibles en condiciones secas. Por que este tipo de só índices são de refracción. visíveis em condições secas. Hoy la tecnología que está desarrollando 3M Então, quer dizer, para mejorar tanto se analisarmos as tecnologias da 3M, por exemplo, de pintura o nuestras cintas que son autoadherentes al pavimento, hablamos de tipo índice de refracción que pueden estar de entre fitas 1.9 ou y faixas que são 2.4. Entonces, utilizadas, es un rango mucho mayor que permite que estos índices de refracción devuelvan luz incluso cubiertos de agua. La respuesta que é possível refletir a luz, mesmo quando está
coberta por água. Então, essa tecnologia está melhorando cada vez mais em condições úmidas, onde nós temos muita chuva. Y para esto, la tecnología, como les menciono, se desarrolla tanto en elementos que puedan ser aplicados dentro de una pintura, como también en las cintas que explicaba Salvador, que van Então, são a vários elementos, várias coisas Para complementar que lo que podem ser mencionaba, utilizadas. Muito bem, para acrescentar algo un link aí, donde pueden encontrar un boletín técnico de la eu coloquei tecnología um link no chat onde existe um boletim técnico, y bueno, ahí pueden né, leer para cómo melhorar a funciona visibilidade y nas de condições climáticas. Vocês podem ler um pouco mais como isso funciona. Se tiverem outras perguntas, a gente pode também Muchas tentar gracias, responder. Tá certo? Salvador. Muitíssimo obrigado. Una pregunta que tenía yo, Uma pergunta por curiosidad, bueno, más que bien eu tú tenho, na verdade, mencionaste uma curiosidade, na el verdade, tema de las cintas reflectivas en bicicletas, que eso você yo falou tengo sobre aquela en Perú. fita, aquelas ¿Han visto esto faixas reproducido refletivas por obrigatórias em modelos bicicletas. de medidas en otros lugares? Quer dizer, Yo también para você já viu isso em outros lugares, principalmente sobre todo para las os caminhões, né? que Caminhões pueden ser pesados, vehículos principalmente durante a peligrosos noite, en las carreteras. né? Esses caminhões pesados podem Sí, ser Alejandro, en veículos muito realidad perigosos. las reglamentaciones de Sim, é los vehículos, verdade. voy a empezar un poco por los vehículos de carga y después Existe toda uma pasaría a las regulamentação reglamentaciones. En muchos de los de países de veículos. Latinoamérica son obligatorias. En realidad, ya E hay em muy muitos pocos países na América países que están Latina, trabajando en una esse tipo de coisa é regulación. obrigatória, Estas mas regulaciones vienen desde el año 1999. Las más antiguas son de Argentina, regulamentação Brasil. que Tenemos começou em regulaciones dentro de 99. Centroamérica, en México, en Colombia, pues Existe tristemente sabemos que han cerrado regulamentação na regulaciones Colômbia, na y América vemos como sí Central. hay de alguna Enfim, forma estudios nacionales e de uma certa internacionales que forma, demuestran que esto está já relacionado con tivemos las estudos reglamentaciones nacionais e de Estados Unidos. internacionais que mostram que isso está En el caso relacionado à de redução de vehículos menores, sinistros. en Perú esta No regulación caso de fue veículos construida entre el menores, año no 2020 y Peru se essa regulamentação é empezó a aplicar novíssima, dentro né? de É de los meses aquí en 2020. Perú. Na Y la idea verdade, es entrou em justamente vigor incluir alguns esta meses reducción atrás. en E a estos tipos de ideia vehículos menores. A para nivel ver se há global, uma redução dos existen sinistros. algunas normativas como en Bélgica, Eh, en algunos E estados de existem algumas Canadá, como en diretrizes, Ontario, como nós donde se han vemos na prohibido el uso de Bélgica e cintas. em alguns Vemos lugares que no en Canadá, Colombia como también hay Ontário, onde o reglamentos uso para dessas bicicletas. fitas Y en el é caso de motos se está obrigatório, trabajando mucho en lo que es el certo? sudeste asiático, E donde el uso de la motocicleta es muy masivo, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos de regulaciones y em sí muitos hay lugares é muito estudios comum que em uno puede bicicletas. revisar estas investigaciones en el caso de vehículos que te mencionaba que datan desde el año 63, incluso con tecnologías que son mucho más Depende muito anticuas no a las tipo de nuestras, veículo, donde ya había una reducción etc. Tem muitas significativa tecnologias del número antigas. de siniestros y el número de víctimas, tanto lesiones como mortales, lesionadas como mortales, en el caso de vehículos de gran tamaño. Y esas investigaciones siguen todavía. Tenemos estudios del 63, del año Enfim, 70. é toda uma pesquisa que está em andamento. Que primero salieron fueron las de Estados Unidos y posteriormente la regulación europea, que ha sido justamente la más exigente Então, a regulamentação europeia tende a ser a mais exigente, a mais rigorosa, né? Quando estamos falando tipo de tecnologia, etc. Mil gracias. Tá certo, muito obrigado. Excelente. Temos outra pergunta aqui, mas temos que ficar de olho no tempo. Então, os veículos 4 rodas e outros elementos, né, de segregação. Sí, bueno, al final las boyas no tienen un ángulo de rodamiento, ¿no? No tienen un ángulo donde la llanta pueda rodar sobre ellas. Olha, Y más bien lo que hacen es que muitas vezes não há um ângulo
né? desvían y eso provoca caídas, ¿no? Comúnmente las segregaciones Mas muitas vezes de hecho hay una serie de elementos a segregação que é mais que no segura permiten tener una separación física totalmente entre los é usuarios onde vulnerables permite uma separação física, y los vehículos. principalmente os usuários mais vulneráveis. De elementos, desde los topes de caucho, topes de Mas separadores. existem Incluso hubo un concurso muy novedoso por la Federal Highway Administration, donde lombadas, faixas elevadas, con elementos enfim. disruptivos ganaron el premio, ¿no? Muitas vezes até com o uso de material reciclado, que é bem interessante. Então, uma separação física para aumentar o nível de segurança dos usuários. E, de uma certa forma, não causam lesões, etc. Enfim. Elementos para rodar encima de ellos y comúnmente se utilizan para la segregación. São elementos muitas vezes utilizados para separação, segregação, né? Diversidad de otros elementos que pueden ser utilizados. Súper, muchas gracias. Una preguntita más que vi por aquí. Agora, mais uma pergunta. Nós utilizamos essas fitas refletivas, 75% da nossa sinalização não reflete. Você vê ótimos resultados, né? Quando há uma pane elétrica, quando não tem mais iluminação pública. Verdade. Existem outras soluções essa tecnologia que é utilizada muito em postes, em algumas placas de sinalização. E existem outros elementos também em termos de visibilidade. Quando a gente fala do processo cognitivo, e uma percepção de visibilidade, depois de ter a visibilidade, tem que ser legível, né? Você precisa entender para poder tomar uma decisão. Aceptada y utilizada especialmente en puntos críticos, en cruces o en lugares donde hay afluencia de accidentabilidad alta, ¿no? Creo que por ahí Malú les comparte el link para que ustedes puedan ver esta contramedida, que es muy similar a lo que están haciendo en Mérida y que... Enfim, são algumas medidas, né, que são possíveis. Então, em média, continuando com essa prática, você pode ter uma área regulamentada. Então, quer dizer, melhor segurança na via. Tá certo? Muito obrigado. Então, a última coisa, vocês já incluíram sinalização com a questão de gênero, né? Por exemplo, um sinal que só mostra o sexo masculino ou feminino, enfim.
objeto real, ¿no? Los Olha, pictogramas, vienen con una nós evolución de muchos tentamos años, sempre una evolución básicamente de un sistema de utilizar, né, essa visualização não verbal, né, que é uma imagem, mas isso tem evoluído, né? Tem evoluído e de ahí viene toda una evolución de este sistema o este lenguaje vial como tal. procuramos homologar esse tipo de coisa. Son diseñados para facilitar la lectura a altas velocidades. Y Muitas vezes é para facilitar a leitura em alta velocidade, lo más sencillo né? posible y con iconos altamente conocidos ha sido pues el estándar por mucho tiempo. No quiere decir que esto sea bueno o Enfim, malo. tem sido um padrão Técnico, durante um certo tempo. una Tem um cantidad estudo técnico feito por trás disso, nosotros técnicamente le llamamos, tiene un índice de legibilidad que va en base a una altura y a una dimensión. para ser realmente legível, né, compreensível, principalmente quando nós pensamos na velocidade. Estos pictogramas no es tan sencillo, no quiere decir que sea imposible, pero conlleva mucho esfuerzo el evaluar que cumpla con los índices de legibilidad y que cumpla también con este principio de estandarización a nivel mundial. Entonces, no es algo que 3M haga, esto viene por parte de las autoridades, pero pues básicamente también están sujetos a cambios y a la evolución que se van necesitando, ¿no? Hoy por hoy los pictogramas están estandarizados, por ejemplo, en nuestra región. Mas tudo é meio padronizado hoje em dia. Del manual interamericano se derivan diversos manuales, como el manual centroamericano de dispositivos viales, y ahí es donde están estandarizados estos pictogramas. Entonces, no hay hoy por hoy una intención de incluir. Por enquanto, não existe muita intenção de mudar muito essas imagens. Eu posso dizer que não existe muito essa preocupação dessas imagens. Bom, enfim, não sei se esclareci, não sei se respondi. Quizás hay iniciativas que son individuales, que son esfuerzos individuales de algunos gobiernos Bom, locales. existem algumas iniciativas que eu conheço, mas não é algo que está muito na pauta. Existem diretrizes, né? Para que exista, así como en la señal de zonas escolares, que diferenciamos el niño de la niña, quizás también en las de cruces peatonales, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso que creemos que muchos hoy están sumando. Tudo isso faz parte de um processo, né? E não tem nada assim muito definido, não. Tá certo, obrigado. Eu acho que a última pergunta. Hay dos franjas horizontales. ¿Qué significa? Tem aquelas duas linhas horizontais na altura dos joelhos, às vezes que a gente vê numa faixa de pedestre. Olha, às vezes você vê esse tipo de coisa num manual. Hay otra donde vas a encontrar las dos franjas que te advierte que no es solamente la zona escolar, sino que estás en un crucero escolar, o sea que por esa intersección. Então, não é apenas numa área escolar, mas numa faixa de pedestre, enfim. Entonces, la diferencia entre no tener y tener es que una te advierte de la presencia de una zona. A diferença entre ter ou não ter Essa é basicamente a diferença. É só para dizer que a presença de uma faixa de pedestre que tem crianças presentes lá, naquele local. Tá certo? Só para acrescentar, muitas vezes uma região escolar tem limites de velocidade, né? Utilizam diferentes diretrizes, ou, enfim, tem algumas que têm essas
essas faixas de pedestre, outras que não têm faixas de pedestre, mas enfim, um local Eso sirva para complementar. que é utilizado para a travessia, né, de crianças, de estudantes, de alunos, etc. Tá certo, obrigado, Salvador. Então, quer dizer, com isso, o nosso tempo se esgotou. Vamos encerrar a nossa sessão aqui com a 3M. Então, muitíssimo obrigado aos panelistas de hoje. Muito obrigado também a todos vocês que estiveram aqui conosco, que fizeram as suas perguntas, que tiraram suas dúvidas, compartilharam seus comentários e suas ideias conosco. E essas apresentações estarão sempre disponíveis, tanto em inglês como em espanhol e português. Tá? Se vocês não conseguiram baixar ainda, entrem em contato conosco, mas estarão lá também no site. E então, essas apresentações, esses webinários estarão sempre disponíveis. E teremos mais atividades aí no futuro. Fiquem ligados, fiquem atentos. A nossa série de webinários continua. E vamos continuar trabalhando para que as nossas cidades sejam mais seguras e espaços mais agradáveis. E muito obrigado mais uma vez a 3M pela ajuda de hoje no desafio Visão Zero, ajudando a salvar cada vez mais vidas em nossa região.